denúncias que responsabilizam o presidente Bolsonaro por genocídio e crimes contra a humanidade já foram até aqui apresentadas no Tribunal Penal Internacional em Haia, na Holanda. A mais recente é assinada por uma rede sindical de profissionais da saúde e também diz respeito à condução das ações de controle da pandemia de Covid-19 no Brasil. Antes dessa última denúncia, no entanto, o tema já tinha sido lançado ao debate. O advogado e ex-procurador-geral do Estado de São Paulo, Márcio Sotelo Filipe, é uma das pessoas que levaram o tema à discussão pública. Ele é o autor do artigo intitulado Um Nuremberg para Bolsonaro, publicado há pouco na revista Cult. Márcio Sotelo Filipe é o entrevistado de hoje do Opinião Pernambuco. Professor, muito grata pela sua presença no Opinião Pernambuco, muito grata por ter aceito o nosso convite. Eu queria começar essa nossa conversa exatamente em cima do seu artigo, em cima de um ponto específico do artigo que eu estou chamando por minha conta e risco de ponto nervoso do artigo. Sim. O senhor escreve lá num determinado momento, abre aspas, teria Bolsonaro, seja pelo Estatuto de Roma, seja pelas normas imperativas de direito internacional, cometido crime contra a humanidade na crise da pandemia, devendo, por isso, ser responsabilizado por milhares de mortes? A resposta é inapelavelmente sim. Fecha aspas. Eu lhe pergunto, quais são os pontos que que tornam para o senhor tão evidente a responsabilidade do presidente Bolsonaro aí frente ao combate ou o número de mortes que o Brasil enfrenta por conta da Covid-19? Vai lá. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Nós tivemos aí uma série de condutas, frases, atos, desde o começo da pandemia. Nós sabemos muito bem aí quais foram, né? Quais foram a minimização da pandemia, a gripezinha, a pressão sobre os governadores e prefeitos para manter aberta a economia. Então, tudo isso já começa a dar um quadro assim, apontando para a questão do crime contra a humanidade. Assim, quando eu digo inapelavelmente sim, nesse texto, eu tinha em mente um artigo publicado pelo jornalista, colunista da Folha, Bruno Bogossian, né? Ele escreve na página 2 da Folha de São Paulo. Ele dizia o seguinte, que o ex-secretário-geral do Ministério da Saúde afirmou que, em março, o Bolsonaro tinha a informação de que a previsão de mortes no país era de 100 mil pessoas em 6 meses. Então, ele tinha consciência deste dado. E este dado foi se confirmando dia a dia, semana a semana, mês a mês, ao mesmo tempo em que ele tomava todas aquelas atitudes, se aglomerar sem máscara, introduzir dispositivos que visavam atenuar a quarentena ou o confinamento, o que obrigava as pessoas a não se protegerem, como vetar o uso de máscaras em presídios. Enfim, uma série de medidas que nós não precisamos ficar, são de conhecimento público, né?
nós não precisamos ficar repetindo aqui exaustivamente, todo mundo sabe qual foi a atitude dele. E para remate, né, para cúmulo, né, assim, o veto, que atinge especificamente, aí nós sairíamos do campo do crime contra a humanidade específico para entrar num outro tipo específico, que é o de genocídio. O veto, né, ajuda as comunidades indígenas, veto à água potável, a equipamentos hospitalares, a respiradores, né, que só pode ter como resultado, né, a morte das pessoas, dos indígenas, completamente abandonados à própria sorte, e estão morrendo, né? E aí, independente do resultado, vão morrer indígenas, estão morrendo indígenas, assim, é visível a tentativa de genocídio, pelo menos a tentativa, né? Ainda que não morra, mas estão morrendo. Né? E o genocídio também se caracteriza pela tentativa, ele não precisa acontecer de verdade, mas haver a intenção, né, de atingir um grupo étnico. E essa aí eu vou aproveitar para fazer a distinção entre crime contra a humanidade e genocídio. O crime contra a humanidade atinge a população em geral. O genocídio é um grupo étnico ou religioso, né, específico. Então, as duas coisas estão caracterizadas. Professor, considerando essas 4 denúncias que já estão depositadas lá no Tribunal de Haia, a primeira delas, que é do ano passado, que é de 2019, trata especificamente da questão indígena. Nessa denúncia-crime, o presidente é acusado por prática de genocídio contra as populações indígenas, especificamente. Eu lhe pergunto se, na sua opinião, essa questão indígena ela pode crescer, ela pode ganhar, inclusive, mais vulto internacional, e isso deixar a situação do presidente mais vulnerável. Eu acredito que sim, porque a pandemia está sem controle. Não é? Está sem controle. Os números não param de crescer. As principais vítimas são os estratos menos favorecidos da população, né? A população pobre, os negros, né? As populações carentes, desassistidas. Nessa esfera, evidentemente, os indígenas são muito mais desfavorecidos, não é? Então, a coisa vai se avolumar e, na medida em que isso acontecer, a repercussão internacional, né? A questão dos indígenas tem grande repercussão internacional. Né? Eu acredito que isto vai realmente se intensificar e vai complicar nesse plano jurídico e político, com repercussões políticas, a situação do Bolsonaro. Bom, eu quero voltar para o seu artigo. Quero voltar para o título do seu artigo, que é um Nuremberg para Bolsonaro. O senhor faz referência aí ao Tribunal de Nuremberg, instalado na Alemanha, para julgar crimes cometidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, o senhor está fazendo uma associação entre crimes nazistas e a figura do presidente Bolsonaro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a escolha do título do seu artigo publicado na CUT. Nós estamos falando de um conceito que foi criado exatamente no Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, para julgar os crimes cometidos pelos nazistas. São denominados crimes contra a humanidade. Né? Nuremberg foi um episódio específico, foi o primeiro tribunal internacional que se ocupou disso e construiu a doutrina, e se constituiu, a doutrina começou a ser construída a partir dela e é o primeiro precedente. Né?
Eu uso o Bolsonaro porque usei Bolsonaro como Nuremberg como um recurso retórico, né, para dizer para as pessoas, para que o título transmitisse para as pessoas do que se tratava. Uma coisa é falar em Tribunal Penal Internacional, né, que as pessoas não necessariamente não sabem do que se trata ou para que serve, né? E outra coisa é falar Nuremberg, que já há no imaginário, né, da sociedade uma associação com crimes contra a humanidade. Então, foi um recurso retórico que eu usei. Quando, lá no artigo também, em dado momento, o senhor começa a falar de possíveis crimes dessa ordem, crimes contra a humanidade, cometidos pelos Estados Unidos ao longo de sua história. Sim. E à medida que o senhor fala isso, um pouco mais à frente, o senhor pondera, dizendo o seguinte, abre aspas, supor que algum presidente norte-americano encontre seu Nuremberg não é realista. Eu lhe pergunto, é realista supor um Nuremberg para o presidente Bolsonaro? E por quê? Olha, em relação aos Estados Unidos, nós temos a esfera jurídica tem uma grave limitação, não é? Porque ela é uma construção normativa, são normas, elas têm vigência. Isso é uma coisa. Outra coisa é a eficácia delas, né? E aí entra uma questão de poder, né? Nós tivemos aí vários episódios nos últimos anos no Brasil, a começar pelo próprio impeachment da presidenta Dilma, a prisão do presidente Lula, que foram fatos que ocorreram em violação clara da Constituição Federal. Isto delimita, né, um campo muito restrito de atuação da esfera jurídica, dos operadores jurídicos. A mesma coisa nós poderíamos dizer, eu digo no artigo, né, a mesma coisa se pode dizer dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, que é uma força política terrível, né? Então, não dá para imaginar isso. Não é bem o caso do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é o presidente que tem hoje aí uns 30 e poucos % de aprovação na sociedade, que é motivo de chacota, né, internacionalmente, né, virou uma piada internacional, não tem substância, né, para resistir politicamente, né, a uma iniciativa desse tipo. Então, se for possível politicamente, é muito mais fácil imaginar que isso aconteça com um personagem político fraco como é o Bolsonaro, né, do que com dignitários mais poderosos, de potências. Então, ele é suscetível, né? O que não significa que vai acontecer também, porque sempre há injunções políticas, mas ele é mais suscetível, sim. Como aconteceu com Milosevic na Sérvia, que foi processado no Tribunal Penal Internacional, pois acabou morrendo lá na cadeia, teve um infarto, né? Professor, a gente vai fazer um intervalo curtinho e volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa, e daí, nosso intervalo é curto e o entrevistado de hoje do nosso programa é o advogado e ex-procurador-geral do Estado de São Paulo, Márcio Sotelo Filho. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. No programa de hoje, nós falamos sobre as denúncias crime contra o presidente Jair Bolsonaro, apresentadas ao Tribunal Penal Internacional em Haia. Nosso entrevistado
é o advogado e ex-procurador-geral do Estado de São Paulo, Márcio Sotelo Felipe, autor do artigo Um Nuremberg para Bolsonaro. Lembrando para você que o Opinião Pernambuco também é veiculado pela Rádio Universitária FM e pela Rádio Universitária Paulo Freire AM. Professor, no bloco anterior, nós discutimos alguns pontos do seu artigo e eu queria trazer ainda para esse bloco mais um ponto do artigo que eu assinalei lá para o senhor comentar. O senhor começa o artigo, na verdade, fazendo uma referência à prisão do ex-ditador chileno, Augusto Pinochet, em Londres, quando ele já não era presidente do Chile, acho que já era senador vitalício, e o senhor faz uma referência à prisão dele naquele momento por determinação de um juiz espanhol que havia acatado denúncias de crimes contra a humanidade praticados por ele. Aí o senhor diz mais ou menos o seguinte, que era bom Bolsonaro mirar, pensar nesse exemplo de Pinochet, porque também ele estaria suscetível a uma prisão daqui a alguns anos, num aeroporto qualquer do mundo. Eu lhe pergunto se esses crimes que são apresentados, crimes praticados contra a humanidade, crime de genocídio, como essas acusações que pesam sobre o presidente Bolsonaro no Tribunal de Haia, se esses crimes não prescrevem, e se é por isso que Pinochet foi preso, e se é por isso que, no seu entendimento, o presidente Bolsonaro pode ser preso um dia qualquer. Não prescrevem. Isso é solidamente estabelecido, né, na doutrina jurídica, em precedentes e em outros julgamentos relativos a crimes contra a humanidade, eles são imprescritíveis. Né? Você pode fazer uma pesquisa aí rapidamente no Google, você vai ver até pouco tempo atrás, 3, 4 anos atrás, ainda criminosos nazistas sendo processados na Alemanha. Né? Velhinhos, 90 e poucos anos e tal, e ainda submetidos a processo. Né? Eles são imprescritíveis por força dos precedentes, por força da doutrina, por força da Convenção contra o Genocídio, que também estabelece a imprescritibilidade. Né? Então, a advertência lá que eu sugeri ao Bolsonaro, ela fica valendo até o momento que ele estiver vivo. Né? Com 95 anos, de repente, ele pode ser pego em algum lugar do mundo. E em algum lugar do mundo também é literal, porque os crimes contra a humanidade eles têm jurisdição universal. Então, por isso que eu comecei o artigo falando do Pinochet, um juiz espanhol que manda um pedido de extradição do Pinochet para a Inglaterra, porque ele estava em Londres. Né? Então, qualquer Estado tem competência para julgar crimes contra a humanidade, independentemente de onde eles foram cometidos, né? Da nacionalidade das pessoas. O Eichmann foi julgado em Jerusalém, em Israel, um Estado que sequer existia quando os crimes dele, foram cometidos por ele no Terceiro Reich. Bom, pelo seu artigo, fica claro que o senhor vê, sim, pontos de que podem ser pesar sobre o presidente Bolsonaro como ações criminosas, tanto aí na questão indígena especificamente, quanto na questão do enfrentamento da pandemia da Covid-19 para a população de um modo geral. Aqui, pela nossa entrevista, também me parece que o senhor acredita nessa possibilidade de uma dessas denúncias-crime, em algum momento, serem acatadas para investigação pelo Tribunal de Haia. Não é o pensamento de outros juristas, não é o pensamento
de alguns estudiosos do assunto, não é o pensamento predominante na grande imprensa. O que se diz é que ele está sendo denunciado, que sim, isso vai macular mais ainda a imagem internacional do presidente, mas que a possibilidade dele ser investigado por isso é quase nenhuma. A gente deve se aproximar mais do seu entendimento, ele é mais factível, ou é muito difícil mesmo Bolsonaro ser responsabilizado por um desses crimes? Eu diria, Estela, que é meio imprevisível isso, né? Sempre tem fatores aí que interferem. No bloco nós falávamos de questões políticas. Eu disse no outro bloco que o Bolsonaro não tem essa força política toda, né? Há uma possibilidade, sim, de vislumbrar isso acontecendo, mas é impossível dizer, porque há também um grau de subjetividade. Uma denúncia no Tribunal Penal Internacional, ela tem que ser recebida por um procurador, que seria mais ou menos corresponde aqui ao Ministério Público, ao órgão acusador, né? Passa pelo crivo dele, né? No final, nós ficamos na dependência de entendimentos jurídicos e de forças políticas. E você sabe que questões jurídicas são sempre controversas por natureza, né? A linguagem normativa ela suscita essas divergências, a interpretação muitas vezes é contaminada pela visão política ou pela visão de mundo daquele que vai decidir em cima de uma denúncia, aquele que vai interpretar a norma, né? Então, a esfera jurídica não é pura, não é? Ela não é o mundo ideal, normativo, né? E as coisas sempre acontecem. Há sempre muita incerteza em relação a isso, mas eu não acho impossível, não. Ô, professor, aí o país vive hoje um momento de polarização política muito grande. Essa polarização, de alguma forma, pode fragilizar a aceitação dessa denúncia pelo Tribunal de Haia, quer dizer, essas denúncias podem ser entendidas como peças de um movimento político que atende a determinados grupos? A polarização é aqui, não é, Estela? No Tribunal Penal Internacional, o procurador do Tribunal Penal Internacional está fora desse clima de polarização que nós vivemos aqui. Eu acho que nós poderíamos considerar que ele teria um pouco mais de isenção, né, de afastamento, né, para fazer uma análise. Mas isso são fatores que vão interferir também, né, que devem ser considerados também, o que você falou, né? A leitura política que se possa fazer, isso é coisa de esquerdista que está querendo pegar a extrema-direita. Essa é uma leitura que se pode fazer. O meu papel como jurista é de dizer para as pessoas assim, o que, pelo menos a interpretação, a minha interpretação, a minha contribuição que eu posso dar é a minha interpretação, né, como jurista, né, de acordo com a doutrina, de acordo com o precedente, né, e aí eu paro nisso, né. O que eu posso fazer é isso. Infelizmente, eu não sou procurador do Tribunal Penal Internacional, porque se eu fosse, já estava denunciado. Professor, faz muito tempo também, o ministro Gilmar Mendes, do STF, usou essa expressão genocídio, associando essa expressão ao comportamento do governo Bolsonaro frente à pandemia da Covid-19. Gerou muita polêmica, porque isso foi associado a uma conivência das Forças Armadas. Eu tenho duas perguntas para o senhor. Se essa expressão genocídio ter sido usada por um togado, né, por um membro da mais alta corte brasileira,
se isso ilumina mais essa questão e leva essa discussão para uma esfera mais consistente e mais séria, menos banalizada. E a segunda pergunta é: como é que a diplomacia brasileira, se o senhor souber, reagiu à declaração de Gilmar Mendes? Olha, Estela, está correto o que você diz. Vamos começar falando de Gilmar Mendes. Gilmar Mendes é um quadro importante da República Brasileira. Não só porque é ministro do Supremo, isso por si só já seria suficiente, como porque é um homem extremamente preparado. Ele, por mais que se possa em alguns momentos fazer uma crítica a decisões dele ou a postura dele no STF em algum momento, gostando ou não gostando do Gilmar Mendes, a única coisa que não se pode dizer é que ele não saiba direito. Ele sabe e muito. E não falou à toa também. Não foi. Ele sabia o que estava dizendo. Ele sabe o que é genocídio. Ele sabe o que é crime contra a humanidade. Isso nem sempre acontece, né? A gente vê muito jurista que fala sem conhecimento exato do conceito que está se tratando. Não é o caso do Gilmar Mendes. Ele sabe tudo isso. Ele sabe o que é Tribunal Penal Internacional. Ele é um jurista preparado. Dá muita consistência, sim, né? Um ministro do porte, ministro supremo, do porte dele, com a capacidade jurídica que ele tem, né, dizer o que ele disse. Dá muita consistência, né? O ministro supremo não está fazendo politicazinha partidária. Atua noutra esfera, atua noutro nível. Não é um deputado que está no microfone do Congresso fazendo um discurso político. Ele tem uma toga. Então, eu acho que isso reforça bastante, sim. Professor, infelizmente, o nosso tempo acabou. Numa próxima oportunidade, voltamos a conversar, tratar desse assunto ou de outro assunto qualquer, se for o caso, se for oportuno. Muito obrigada, mais uma vez, pela sua participação no Opinião Pernambuco. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. Obrigado.